Eu Sei de Mim, de Thelma Alves de Oliveira, segunda edição, volume 1, ilustração, Gabriel Richbiter. Olá, agora sim, boa noite, bem-vindos e bem-vindas à live do lançamento do projeto Eu Sei de Mim. É com muita alegria que estamos aqui hoje para lançar a segunda edição dos livros infantis Eu Sei de Mim e Eu Sei de Mim, Sei Sim, de Thelma Alves de Oliveira. Eu sou Isadora, vou apresentar para vocês algumas das ações do projeto e conversar um pouquinho com a autora e com a ilustradora dos livros. Aqui comigo também está a Viviana, da Fluindo Libras, que será nossa intérprete de Libras, promovendo acessibilidade para pessoas surdas. Viviana, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vinda. Aproveito para dizer que o nosso chat está aberto, quem quiser fazer perguntas, comentários, elogios, fica bem à vontade, é só enviar. O projeto Eu Sei de Mim foi viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, por meio do Ministério do Turismo e da Secretaria Especial da Cultura. Tem como instituição beneficiada o Hospital Pequeno Príncipe, que gentilmente cedeu a sua casa virtual para esse evento, e conta também com patrocínio das empresas Nórdica Veículos, Flexoprint, Guararapes, Axo, Grupo Tespa, Durli Couros, Fagundes, Artelli, Sérdia e Gigantec. Nosso muito obrigada a todos os patrocinadores por acreditarem na cultura e por viabilizarem a produção desse projeto. O produto principal do Eu Sei de Mim foi a segunda edição dos livros Eu Sei de Mim e Eu Sei de Mim, Sei Sim, escritos por Thelma Alves de Oliveira. Eles foram ilustrados por Gabriel Richbiter, que também vai estar aqui com a gente hoje. Nos livros, textos e ilustrações se tornam instrumentos poéticos que informam e alertam sobre os direitos das crianças e dos adolescentes, de uma forma muito sensível, mas também muito direta, fortalecendo a autonomia das nossas crianças. Dentro do projeto foram impressos 3.000 exemplares e todos eles foram distribuídos de forma gratuita e direcionada, atendendo não só aos pequenos pacientes do Hospital Pequeno Príncipe, que é a instituição beneficiada pelo projeto, como eu comentei, mas também diversas escolas públicas de Curitiba, bibliotecas públicas de todo o Paraná, e instituições de acolhimento a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Eu quero convidar agora para a nossa conversa, para esse momento, a Thelma, que é a autora dos livros. E enquanto ela se conecta aqui com a gente, eu vou apresentar um pouquinho da trajetória profissional dela. Thelma Alves de Oliveira tem graduação em Psicologia e em Educação Física, com especialização em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Sua trajetória profissional é marcada pela atenção às crianças. Ela foi coordenadora do Programa Estadual Recriança, Irmão Menor, diretora técnica da Fundação da Ação Social do Paraná, presidiu o Conselho Estadual dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, esteve à frente do Instituto de Ação Social do Paraná e da Secretaria de Estado da Criança e da Juventude, foi também coordenadora nacional do Sistema Socioeducativo na Secretaria Nacional dos Direitos Humanos e atualmente está como assessora da diretoria do Complexo Pequeno Príncipe. Com muita experiência, com muita bagagem nessa lida, a Thelma conseguiu transformar em rima a luta pela garantia dos direitos das crianças e adolescentes. E é uma honra ter você aqui com a gente, Thelma, seja muito bem-vinda. Primeiro, quero dizer parabéns pelos livros, eles são maravilhosos. E agora, abrindo a palavra para você, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que foi o processo, como é que vem isso, como é que isso te toca, né? Como é que você atua nesse lugar da poesia também, né? Dos livros. Boa noite. Eu que agradeço, Isa, e a equipe que estão aqui com a gente trabalhando. E queria iniciar dizendo que a vida nos traz muitos presentes, né? Todos os dias, né? Ou é um pôr do sol, ou é um abraço, ou é uma notícia boa, né? E hoje é um presentaço, né? Que eu estou recebendo de vocês que estão aí presentes, de toda a equipe que trabalhou para essa produção, para esses materiais, e também um presente que a gente está entregando para a sociedade, né, que vem mesmo, como Isa lembrou, né, de um resultado de experiência de trabalho na área da criança e do adolescente, de políticas públicas,
mas também da militância e na crença, né, de que trabalhar para as crianças é alimentar esperança do futuro, né, de um futuro melhor para todos. Então, acho que é essa a minha paixão de trabalho com a criança que me fez mobilizar e transformar, né, fazer esse contato da poesia com a causa da violência, que é tão delicada, né. E da onde saíram os livros, né, da necessidade da gente falar sobre o tema da violência, a gente alertar a sociedade, mas mais do que isso, né, a gente trazer numa linguagem, numa narrativa diferente do que a gente vinha assistindo e ainda vem, de outros materiais e campanhas relacionadas à proteção da criança ou da violência. Muitos materiais, eles têm uma característica, uma narrativa de chocar, de impactar, de uma forma tão dura, como a realidade é, como a violência é. E o que isso provoca nas pessoas, né? Provoca indignação, revolta, e é muito importante que isso aconteça, e ele leva a denúncias, a investigação dos casos, a apuração da violência, a proteção das crianças, e principalmente a tentativa de interromper esse ciclo da violência. Mas a nossa experiência foi mostrando que não era suficiente, que parece que faltava alguma coisa, algum jeito de falar de forma diferente, né? Então não era assim, não é para ser violento, não é legal a violência. Como Sartre dizia, né? Violência é um fracasso da sociedade. Então, como ser, né? Como proteger as crianças? E aí a escolha da poesia e da narrativa, primeiro de separar os dois livros com linguagem mais simples para os menores, né? Para as crianças, às vezes até sem leitura, e depois com mais elementos, mais reflexão para os maiores. Depois de passear, cada poema se dá no ambiente cotidiano da criança, na escola, na casa, aonde ela consiga identificar uma situação, possa se identificar com personagens, ou com uma figura que o Gabriel desenhou, ou com o ritmo da poesia, ou com o texto, ou com uma situação, enfim, e que ela, a partir do contato com a poesia, com a escuta da poesia, ou com a leitura da poesia, venha um pensamento, suscite uma emoção, enfim, provoque de alguma forma esse despertar de se conhecer, de buscar segurança, de saber se posicionar, de saber falar, saber reconhecer sentimentos e, de alguma forma, se empoderar, né, se desenvolver, para que não venha a ser assim tão frágil e que possa ser tão facilmente submetida a situações de violência que ela não consiga se defender, né? Então, é um pouco no sentido de dar um toque nos adultos, família, educadores, em que medida eles estão ajudando a criança a crescer com autonomia, com segurança e com autoconfiança e autoestima, e em que medida eles estão também agindo para que a criança aprenda a se defender. Não é só proteger no sentido de não deixar que as coisas aconteçam, né? Às vezes, quem é pai e mãe sabe que às vezes a gente quer proteger do mundo o que não vai acontecer, né? Mas é a gente também poder facilitar o desenvolvimento e ensiná-las, né, por si próprias, a reconhecer uma situação que ela não gosta, né, a trabalhar com ela. Então, a intenção do livro é muito no sentido de tocar as pessoas, famílias, crianças, profissionais, e eu diria, né, e citando a Selmar, que é assim, né, o seu olhar no meu, o seu olhar melhora o meu. É um pouco nesse sentido, que o meu olhar consiga melhorar o seu e vocês também consigam melhorar. Essa mediação da poesia num tema tão relevante, delicado, complexo, mas muito importante de ser falado. Perfeito, Thelma. E muitas vezes tabu, né? Eu acho que às vezes também tem toda essa reação da sociedade, como você pontuou, né, de levar esse tema de uma forma de denúncia, que é extremamente importante, que é extremamente necessário, mas também a escolha editorial que foi feita para o livro aproxima da realidade, aproxima da criança, aproxima da autonomia que ela merece ter,
né? Isso é muito importante mesmo. Agora tem um outro convidado muito especial para a gente trazer aqui com a gente, que faz muito parte do processo, né? A Thelma entrou com os textos e o Gabriel veio com as ilustrações. Muito bem-vindo, Gabriel. Gabriel é formado em design gráfico e tem uma história ligada com a arte, né? Vem de uma família de artistas e desde cedo trabalha com desenho, se dedicou a isso. Tem um estilo bastante pessoal. E eu queria ouvir de você agora, Gabriel, né? Depois que a gente ouviu a Thelma, qual que é o teu lado, né? Como é que foi transformar esses poemas tão sensíveis em imagens e como trazer isso para mais perto das crianças e das famílias que desfrutam do livro? Bom, primeiro, boa noite para todo mundo. Obrigado, Viviana, por estar expandindo aí a minha capacidade de expressão. Às vezes ela é um pouco limitada. E acho que é nesse lugar, inclusive, que o desenho supre algumas necessidades minhas de poder falar. Esse projeto em particular trazem alguns sentimentos bastante antagônicos para mim. Primeiramente, assim, é trabalhar com desenho, que eu costumo dizer que, para mim, é um hábito de criança que eu simplesmente dei sequência. Eu continuei desenhando desde que eu sou pequenininho, e isso me faz um ilustrador hoje em dia. Então, tem uma coisa da criança muito em mim, tem essa ligação com o universo infantil muito forte. É um respeito grande por tudo que isso engloba. Ao mesmo tempo, precisar embelezar temas tão complicados, precisar me deparar com essa situação que as nossas crianças ainda passam, precisar me deparar com textos que me atravessam, que me tocam, porque, enfim, são situações que vivemos quando crianças, são algumas mais simples, outras mais complexas. É muito maluco pensar que a gente está num mundo em que isso ainda é discutido de maneira tão paralela ao processo público, às políticas públicas. Então, acima de tudo, acho que é um prazer poder justamente trazer esse tema para um universo mais infantil, para que a gente possa, de alguma maneira, dar uma ferramenta para que as crianças possam se organizar. A escrita da Thelma é muito delicada, muito cheia de minúcias, muito permissiva para quem desenha. Vem do universo infantil, vem com muita informação, vem com cheiro, vem com cor, vem com imagem, e nada como um bom texto para ativar a nossa criança. Então, assim, desenhar efetivamente foi delicioso, delicioso. Preciso agradecer imensamente pelo convite para participar disso e para poder fazer, acho que alguma diferença, né? Então, a gente passeou bastante, eu e a Thelma, pelos textos, apresentei coisas para ela, a gente foi se ajeitando nesse processo aí, e o resultado é esse que está sendo lançado hoje. Foi animado, a coisa tomou um tamanho lindo, e acho que, assim, diria só que é muito importante que adultos, nós adultos, que a gente leia isso, e que a gente entenda isso, e que a gente cuide das nossas crianças internas, porque são adultos machucados que machucam. Então, assim, se de alguma maneira a gente puder chegar num ponto de não deixar a violência acontecer, para as crianças não precisarem nem se preocupar com isso, teremos feito nosso trabalho muito bem. Até lá a gente vai enfeitando, fazendo, ferramentando de maneiras gentis os nossos pequenos. E basicamente isso. Um prazer enorme. Maravilha, Gabriel, muito obrigado. O desenho tem isso, né, de aproximar, e eu acho que você falou muito, assim, muito bem, quando você cita da importância dos adultos lerem.
eu diria mais, a importância para mim é todo mundo ler. E não, né, você deu um spoiler aí das animações, que daqui a pouco a gente vai assistir, mas tem mais um spoiler, que depois tem 2 conversas também que foram feitas por meio desse projeto, e que, para mim, elas são essenciais de que as pessoas vejam, porque é isso, a gente precisa falar sobre isso para a gente curar não só os adultos que somos, para a gente tratar melhor as nossas crianças por si, mas para a gente entender esse valor tão grande que a infância tem e proteger isso de forma da autonomia, não é proteger, né, com melindre. Que as nossas crianças sobrevivam até os 115 anos, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É isso. Mas então vamos continuar aqui, seguindo o spoiler do Gabriel, que para além dos livros, esse projeto também se desdobrou e gerou animações. Cada poema ganhou voz e movimento dentro de edições que foram feitas pelo Daniel Santoro e com narração de Aileen Roberto. São vídeos que encantam, são sensíveis, são simples e rápidos ao mesmo tempo, né, nesse mundo tão corrido que a gente vive. E tenho certeza que eles vão ampliar ainda mais o alcance dos 3.000 livros que a gente imprimiu. Os vídeos podem chegar no mundo, né? Eles não estão só restritos aos 3.000, eles podem alcançar o mundo todo. Então, agora a gente vai transmitir para todo mundo aqui que está acompanhando a gente as animações em sequência. São 15 minutinhos. E logo, logo a gente retorna para conversar mais um pouquinho com a Thelma. Gabriel, muito obrigada pela tua participação. Espero ver você. Um prazer enorme, gente. Um prazer ter você aqui com a gente. Estamos juntos. Vamos lá. Vamos rodar as animações, então? Aproveitem. Até já. Eu Sei de Mim, de Thelma Alves de Oliveira, segunda edição, volume 1. Ilustração, Gabriel Richbitter. Direito igual é fenomenal. Ainda sou criança, sei dos meus direitos, gosto de respeito, aprendo que tudo tem jeito. Me importo com minhas coisas e também com meus amigos. Se quiser aprender um pouco, venha junto comigo. Em minha casa. Em casa, crio asas, canto, brinco, sonho, sou feliz e mais nada. Quem me cuida deve me amar todos os dias sem me maltratar. Quem me cuida tem de saber todos os dias me proteger. Proibição de montão. Tem coisas que não posso pegar, só os adultos sabem organizar. Outras coisas são perigosas, essas devo evitar. Sabão, fogão, forno, tomada, escada, janela, buraco, panela. Em tudo isso nem se rela. Por enquanto é só olhar. É chato, mas acho que dá para aguentar. Às vezes, no meu quarto, bicho-papão às vezes aparece no escuro do meu quarto, isso me aborrece. Fico acordado, com medo, de olhos arregalados, chamo pelos meus pais, tomo coragem, digo pra eles: zás, trás, rapaz, não me visite nunca mais. Lá se vai, agora bem pequenininho, sumindo devagarinho. Cada carinho tem seu jeitinho. Beijo de namorado é para os pais, garotas e garotos apaixonados. O meu é na bochecha e bem demorado. Carinho de criança é assim, faz bem a mim e ao outro e não incomoda ninguém. Corpo sabido. Sou dono do meu nariz. Meu corpo é quem me diz. Aprendo o que gosto, falo do que não gosto. Não deixo ninguém invadir meu espaço. De passo em passo, sei o que faço. Dou um aviso. Carinho e segredo
e que você tem medo não vale. Não se cale. Lá na escola. Já vou para a escola. Lá as coisas são diferentes. Tem criança em todo lugar, umas bacanas, outras meio bananas. A professora disse: somos todos iguais e ao mesmo tempo diferentes. E é isso que enriquece a gente. Na rua. Na rua, estou sempre acompanhado com um adulto ao meu lado. Fico longe, meio de perto e tenho muito cuidado. Não saio por aí me escondendo e me perdendo. Fico esperto, de olho bem aberto. No passeio. Já sei me cuidar. Passeio na loja, na praça, no parque, no mercado e acho muita graça. Brinco lá e cá, até ajudo nas compras. Sou quase grande, afinal de contas. Na cidade, neste lugar, tem luar. Sei onde moro, meu endereço, decoro. Minha cidade, noite e dia, fica acordada, protegendo a mim e a meninada, e mais ainda, criança abandonada. Eu sei de mim, sei sim. De Thelma Alves de Oliveira, segunda edição, volume 2. Ilustrações, Gabriel Richbiter. Um dia com jeito de direito. Em casa, na escola, na rua, no passeio, de noite no quarto, no parque, na cidade. Em todos os lugares seremos sujeitos de nossos direitos. Uma nova história vamos contar, para que as crianças, junto com a gente, possam despertar. Cai fora agora, seu monstrengo! A noite fica escura, na minha cabeça, estranha figura. Nem sei por que tenho medo. Quando aperta meu peito, só sei que sozinha não dou jeito. É um pesadelo? Acho que sim, respondo. Nas cobertas, me escondo. Espero um colo para me acalmar e bem quietinha ali ficar. Assim eu gosto, que me aqueçam e os monstrengos se desfaleçam, correndo para fora agora! De noite no meu quarto, quero os bons sonos e que ninguém de repente apareça e com jeitos estranhos me aborreça. Diga, não deixe a dor virar cantiga. Diz que tem um tal de Disque 100. Você liga e fala com alguém que cuida do seu bem. Não é para todos brincarem, é coisa séria para as crianças se cuidarem do mal, do medo, do tal que chega, amedronta e machuca, metido a poderoso como bandido, fere e faz sofrer quem não consegue se defender. Tem mais uns, 156, 181, além do 100, mas tem as janelas também, que no susto dá para um grito soltar, até um sussurro talvez no ar. Essa voz é a da vez. 1, 2, 3. É hora de parar essa gente. Isso não se faz. E eu sou capaz. Se você precisa de ajuda, não se acanhe nem apanhe. É pra já. Põe a boca no trombone ou mesmo no telefone. Amor não é dor nem pavor. Colo de vó, macio, caloroso. Abraço de amigo, espremimento gostoso, mão presente de pai, guia de sempre, carinho de mãe, o bem da gente. Assim, eles me ensinam, mesmo sem falar, o que é o amor e como amar. Aprendi que carinhos são variados, bem-vindos e diversificados. Porém, o beijo à força, nem pensar, nem eu, nem você, nem os casais. Em casa, o melhor cuidado. Hoje,
Quem cuida de mim é uma senhora. A outra foi mandada embora. Jogava as coisas com força toda hora, gritava assim que chegava. Eu tinha medo dela e nada contava. Um dia ela me bateu, não aguentei e contei. Fiz bem, aprendi a lição. Em mim, ninguém põe a mão. Não importa quem seja seu cuidador, tia, avó, pai, mãe, madrinha. Tudo que não se pode é causar dor e você ficar quietinha. Outras crianças ficam sozinhas, em casa, na rua, na vizinha, quase largadas, sem segurança. Isso não tá certo, ai não! Alguém se vire logo e resolva essa situação. Comigo não, manezão! Tem uma turma lá na escola que se diverte quando amola, incomoda tudo, todos, toda hora. É cutucão, tropeção, gozação, nunca estende a mão. Mas comigo, não. Agora, pretendo ensinar aqueles que não sabem fazê-la parar, ficam tímidos num canto ou no banheiro aos prantos. A professora diz que para crescer é preciso dizer não. Sozinho, firme, seguro, com jeito e sem apuro. Maneiro esse nosso passeio. Dia feliz de passeio. Parque, shopping, lanche, recreio. Junto da família, alegro meu coração. Sei que vou ganhar mais atenção. Descubro novidades, vejo garotos da minha idade, faço novas amizades com pessoas, cachorros, brinquedos, até lugares. Volto para casa com saudades do encanto da minha felicidade. Um dia, fiquei intrigada. Vi uma criança perdida, chorando, sentida. Acho que ela não se cuidou, dos pais se perdeu. Ou eles que não foram legais, ou teve amigos desleais. Sei lá. Não sei, mas me preocupei. Um lar deve ser um bom lugar. A menina que passou tinha um brilho no olhar. Eu iria com ela para conhecer um lar. Imagine só, um banho quente, comida no prato, todos os dias pra gente. Imagine só, um colo macio e gostoso para que quando ficasse triste, pudesse parar de chorar. Imagine só, coisas minhas para brincar, um espaço, o meu lugar. Imagino sempre tudo isso. Na verdade, o que mais quero é alguém para me cuidar. E se acontecesse, também me amar. A rua, lugar de criança ou da lua? A caminho da escola, ando pela rua agitada. Sinal, esquina, buzina, barulho, carros, menina. Lembro meus pais. Filho, tenha cuidado. Sempre olhe dos dois lados. Não ligue para estranhos. Pegue caminho movimentado. Não fique sozinho parado. Nem receba agrado melado. Essa repetição até que ajuda a minha proteção. Sei tudo de cor e salteado. Assim, cumpro o recado. Ando pela rua sossegado, olhando as coisas e torcendo para que os outros adultos também façam o seu lado. Criança não trabalha e nem atrapalha. Desde pequeno, busco fazer as coisas com esmero. Meus brinquedos, livros, sapatos, pedrinhas, ajeito, empilho, guardo arrumadinhas. Aprendo aos poucos as tarefas de casa. Enxugo a louça, estendo a cama, atendo a moça, compro o pão, lavo a mão, seco o chão. Ufa! Criança tem sua responsabilidade no seu tempo e cada coisa na sua idade. Seu trabalho é brincar, estudar e aprender para quando crescer, trabalhar para valer. Mundo virtual na real. A internet é um espaço muito legal. Tem coisas maravilhosas e outras um pouco perigosas. Tudo que se pode ou não se pode na rua vale para o computador. Então, fique na sua. Não entregue o ouro, nem se deixe ser enganado. Não se exponha e com ajuda, tenha manha.
faça amigo na real, não se iluda com o virtual. Mas cuide mesmo de guardar bem guardado seus medos, desejos, segredos, seus enganos, seus mais profundos planos. Aquilo que o revela, não espalhe à toa na tela. Uma vez publicado, fica marcado. Por isso, cuide bem do que faz no computador, na internet, no celular e em todo lugar. Cuide de mim, que eu cuido de você. Um bom acordo selo aqui pra valer. Eu e você e quem mais quiser deixar o mundo real ou virtual o melhor que puder. Viva minha cidade! Amo minha cidade, quero crescer nela, virar gente grande e poder trabalhar por ela. Vejo coisas erradas, crianças maltratadas, lugares perigosos, pessoas amedrontadas. Meus avós contam que brincavam na rua. Hoje não podemos, porque riscos corremos de ser maltratados, de ser machucados, de ser enganados e até roubados. Penso que casa, jardim, moradia, rua, bairro, cidade, periferia, todo lugar deve ser bom para se aprender cidadania com proteção e autonomia. Ficaram demais as animações, não é mesmo? Inclusive, eu queria resgatar aqui que, além do Daniel e da Elaine, tem o Jonatas nos vídeos, que possibilitou também que o público surdo pudesse aproveitar todo o conteúdo das animações. Mais uma vez, obrigada, Fluindo Libras, vocês são demais. Todo esse material, é importante dizer, ele vai ficar disponível aqui no YouTube, não no YouTube do hospital, no YouTube do projeto, para que possa ser utilizado, espalhado por aí, vale usar em sala de aula, vale enviar para os amigos, assistir com as crianças, dividir no grupo da família. É bem importante que todo esse conteúdo chegue um número maior possível de pessoas. E o projeto Eu Sei de Mim não acaba por aí, ele fez mais. Também promoveu, como forma de contrapartida social, 2 palestras super interessantes, super fundamentais, né, sobre esse tema do direito das crianças e dos adolescentes, entre a autora e 2 convidados especiais, a psicóloga Aline Fioravante e o arte-educador Luiz Teixeira. As palestras elas foram distribuídas para a Prefeitura de Curitiba em formato de vídeo e devem chegar muito em breve, devem estar chegando nas escolas de toda a cidade. E também vão ficar disponíveis no YouTube do projeto, para quem quiser assistir e compartilhar. Agora eu convido novamente a Thelma para vir aqui com a gente. Thelma, você está por aí? Estou ligadíssima! Que bom! Que bom. Emocionadíssima! É demais ver animado, né? Imagino que seja um quentinho no coração. Muito. Mas agora vamos falar das palestras, vamos falar dessas conversas. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho quem que são esses convidados, né? Quem que é a Aline, quem que é o Luiz, o que vocês conversaram, para deixar um gostinho, assim, de quero ver. Dar uma palhinha, né? Sim. Eu vou entrar, juro, mas primeiro eu queria dizer para o Gabriel que foi maravilhoso nós 2 assistirmos de primeira mão os livros se movimentando, criando vida, e eles, no movimento, fica muito mais infantil, né? Ele fica muito mais a alma das crianças. Então, mais uma vez, agradecer, Gabriel, a equipe, todo mundo que trabalhou, e a gente não faz nada sozinho nesse mundo, nessa vida, né? E a gente, olhando esse trabalho, a gente reconhece isso de cara, né? Muitas mãos, corações e cabeças trabalhando junto, e o coletivo é sempre maior que o individual. É muito lindo ver isso, né? É muito tocante ver isso. Então, a ideia da conversa, né? Na verdade, a gente não conseguiu nem nominar. Se é uma palestra, se é uma conversa, se é uma entrevista, se é uma roda, enfim, a gente desistiu de dar nome, porque na pandemia tudo ficou meio mesclado, né? Porque a live aqui é uma conversa, é uma palestra, quer dizer, um pouco de tudo, assim,
ficou bacana também por conta disso, né? A ideia era, de fato, ser uma conversa não acadêmica, mas calcada na experiência de trabalho de cada um e com focos diferentes, né? Por que o Luiz? Primeiro, porque ele é um arte educador, nós nos cruzamos lá há muito tempo na experiência de teatro amador, e depois eu comecei a assistir intervenções dele no Hospital Pequeno Príncipe e olhar a delicadeza do trabalho dele como arte educador, o método do acolhimento, da naturalidade, de como flui a intervenção junto com as crianças, e eu fiquei encantada. E a conversa com o Luiz foi no sentido também de focar a potência da arte, né, a capacidade da poesia e da brincadeira com essas coisas, para, inclusive, falar coisas sérias, difíceis, né, de serem olhadas. E a gente passeou muito na conversa, focando os educadores, professores nas escolas, né, mesmo os pais, qualquer função de cuidador, para observar em que medida eles criam um ambiente de conversa, de manifestação, de possibilitar a reflexão da criança, de deixar fluir no ritmo dela, na capacidade dela, não trazer aquela coisa quadradinha, né, de leia isso e pense aquilo, e faça assim, né? Não, é seu, está entregue na tua mão, aproveite e incorpore como quiser, quando quiser, no seu tempo, no seu jeito. E foi muito legal, a gente conseguiu, imagino que sim, só vocês vão poder dizer depois, né, que a gente conseguiu essa fluidez na conversa, tal qual o trabalho que se dá com as crianças. A escolha da psicóloga Aline Fioravanti também de um encontro profissional que eu tive com ela no tempo em que fui secretária de Estado, no governo Requião, que, aliás, eu tenho muita gratidão pela oportunidade de implantar políticas públicas fundamentais nesse Estado, e tive a sorte, né, de contar com profissionais de alto gabarito, de muito compromisso com a causa, e a gente fez um trabalho maravilhoso. E a Aline ficou marcada como amiga, como admiração de profissional. E a ideia da participação dela foi trazer um pouco a experiência que ela tem de ouvir crianças submetidas à violência e familiares e contar um pouco para a gente de como é, de fato, escutar, né? Não só escutar com os ouvidos, né, mas escutar com a alma, se abrir, disponibilizar para a escuta, como trabalhar essa intervenção, como ficar atento às outras questões, e a gente passeou um pouco sobre esse relato dela, né, e também a nossa experiência de políticas públicas, da importância dessa questão não ficar atrapada entre quatro paredes, né, entre pessoas individuais, mas se transformar mesmo em ação coletiva, né, do Estado, das famílias, e que a questão da proteção seja mesmo uma causa de todos, né, não uma causa individual, mas uma causa coletiva. Então, eu diria que com todos esses parceiros, o que a gente quis, sem pretensão nenhuma, não, claro que não é mudar o mundo, né? Mas claro que porque alimentar pessoas que querem mudar o mundo e assim fortalecer esse movimento, né? Sozinho, realmente, a gente não faz nada. E especialmente nessa temática que é dependente, né, da história, da estrutura de poder, de dominação, da desigualdade social, de muitas questões intrincadas sociais, econômicas, e que geram situações com muita diferença entre uma criança, né, que tem oportunidade e a outra não tem, uma que consegue se defender e a outra que não. Então, a busca, né, pela igualdade de oportunidade a todas as crianças, o respeito às diferenças, e por que não mesmo mudar juntos esse mundo e fazer dele um lugar melhor para viver. E acho que esse trabalho das entrevistas, conversas, bate-papo, etc. e tal, eles vão trazer para os educadores, para quem trabalha com o tema, mais interesse, né, evidente, mas a gente quer mesmo que eles enriqueçam essa prática
tanto na escola, em casa, em todos esses lugares, assim como a gente passeou aqui nas animações, né? E que ele possa tomar esse movimento de expansão, crescimento e alcance e força desse movimento de luta, né, pelos direitos das crianças. E aí eu convido a todos que estão aqui com a gente para reconhecer a frase fantástica do Emicida, que diz que nessa questão da transformação social, o que nós temos, né, é nós. É isso, Thelma, maravilhosa, é sempre inspirador te ouvir falar, e eu sou muito suspeita para falar sobre essas conversas, palestras, bate-papo, como a gente quiser nomear, porque eu fiquei muito sensibilizada, tanto com a Aline, quanto com o Luiz, né, com a conversa que você teve com a Aline, com a conversa que você teve com o Luiz. Para mim, tocou num lugar, assim, de ser um material fundamental, quase como se fosse essencial que qualquer pessoa que lide com criança tivesse acesso àquelas informações, assim, para mim, chega num lugar muito importante, assim, muito essencial mesmo. Então, é muito agradecimento a vocês, profundo. E, claro, né, para finalizar aqui, a gente vai deixar um cheirinho, né, dessas conversas, botando vontade em todo mundo de ver a conversa inteira. Claro que antes de finalizar, eu quero aproveitar para deixar agradecimentos. Primeiro, a Thelma e o Gabriel, parabenizar eles mais uma vez pelo projeto, né, pelos livros. Ao Daniel e a Elaine pelas animações, que, né, tornaram o livro possível em outra linguagem. A Aline e o Luiz pela presença nas conversas. Ao Jonatas e a Viviana por nos ajudar a promover a acessibilidade. A todos os patrocinadores e equipe de produção envolvida no projeto, essenciais para a gente conseguir estar aqui junto e entregar livro, entregar conversa, entregar todos os produtos. Também ao Pequeno Príncipe, que mais uma vez cedeu a casa virtual aqui para a gente, que é a instituição beneficiada do projeto. O Pequeno Príncipe sempre acolhe e ajuda a oportunizar o acesso à cultura para crianças em situação de internamento hospitalar, né, com mobilidade restrita. Então, isso é muito importante no mundo que a gente vive, em especial o José Álvaro e a Eti Carneiro, que são os diretores do HPP, e acreditam no poder da ciência, no poder da arte, no poder da cultura, coisas que a gente está precisando muito. A todo o Complexo Pequeno Príncipe, seus colaboradores, e principalmente vocês que estão aqui acompanhando a gente, remotamente, que seja, né, ainda num resquício de pandemia, estamos aqui virtualmente, mas celebrando esse momento muito importante. E fica meu voto de que o projeto Eu Sei de Mim alcance muitas pessoas, sensibilize quanto à urgência de promover e garantir os direitos das nossas crianças e adolescentes. Agora fiquem com um pedacinho das palestras e sempre que puderem, voltem, retomem, acessem o YouTube do projeto, porque lá tem muito conteúdo, pode ser usado, como a gente já comentou, em sala de aula, dividido com as crianças, dividido com a família, para ser usufruído. A gente fez todo esse material para que ele seja consumido, para que ele seja visto, sempre lembrando da importância do direito das crianças e dos adolescentes. Muito obrigada, boa noite a todos. Fiquem aí vendo as palestras. E as crianças, principalmente, Luiz, elas são tratadas como objetos ou como alguém que resolve, alguém dá ordem para ela cumprir ou define o que ela tem que fazer ou diz quem ela tem que ser, né? Os adultos estão muito mal acostumados em olhar para a criança, né? Como se diz, uma tábula rasa que eu vou pôr e me projetar nela e ela vai ser o que eu quero. E a gente precisa inverter isso, né? Perfeito. A gente precisa fazer com que a criança busque se conhecer e ser quem ela quer ser, né? E a gente percebe que hoje já faz parte do, digamos assim, de um questionamento pedagógico, psicológico, que a gente precisa ouvir a criança, precisa criar esse canal, essa ponte. Porém, isso na prática nem sempre acontece. A gente vê que, principalmente dentro do ambiente familiar, né, e dentro do ambiente da escola,
Existe a preocupação de que isso tem espaço, porém o condicionamento, a mecanicidade das relações acabam impedindo muitas vezes disso acontecer. Eu tenho sempre uma lembrança de uma cena que eu vi numa escola, de uma criança chegando, né? Tá certo que o momento não era o mais adequado, e nem sempre aquele momento, né, é perfeito, mas uma criança chegando com uma peninha de um passarinho para a professora, e assim com um fulgor, né, de expressão, uma alegria, e eu ouvi larga isso, não é momento. Então, aquilo que era uma oportunidade de pesquisa, de conhecimento, de diálogo, de troca, às vezes se perde nessa falta de espaço. Então, quer dizer, não é culpa do professor, não é culpa da criança, mas é necessário que a gente crie esse espaço de reciprocidade. Tem um poema que fala, né, que cada carinho tem seu jeitinho, e fala do carinho do vô, da avó, do tio, e ele é possível, ele é diverso, né? Ele é bem-vindo, né? Ele é bem-vindo. O abuso é que não é bem-vindo, né? O amor, como separar isso também, né? Então, como ajudar a ter um ambiente que possibilite essas vivências de uma forma positiva, né? E que, de certa forma, crie essa proteção para que essa invasão não aconteça, né? Para que essas crianças estejam, de fato, protegidas, né? Na sua casa, na escola, nos ambientes. E não falar não é o caminho. Aliás, é o pior caminho. É o pior caminho. Não falar é ocultar, proibir, já deixar a coisa pronta é o pior caminho. Porque é isso que você fala, né? Como que aprende, como que cria autoconsciência, como é que se acredita como um ser capaz, né? Como reage, né? É na relação. É na relação. É podendo fazer isso, né? Podendo viver isso, né? Então, sem dúvida, né? Eu acho que essa responsabilidade dos adultos, sejam em que papel, né, eles estejam como pai, como mãe, professor, profissional, é um pouco entender que a gente tem que saber mais que eles, né? A gente tem que saber cuidar deles, a gente tem que ser de fato, né, eu acho que facilitadores, né, estimuladores desse ambiente, não o contrário, né, cobrar que a criança já saiba, né, que ela já esteja pronta, que ela pense como adulto, né? Então acho que isso não é muito fácil, né, porque a gente vem, né, dessa estrutura montada. Eu diria que é de um profundo respeito, né, profundo respeito à infância. Mas se a gente não partir daí, não vai dar. Nenhum papel desse vai ser bem desenvolvido, né?